O louvado seja Deus. É como a nossa irmã, o grupo de louvor, nós estávamos louvando, e me chamou a atenção o refrão daquele hino: você tem um Pai. Você não é sozinho. Você não é um qualquer. Você não é um ninguém. Eu quero lhe dizer nesta noite: você tem um Pai. Talvez vindo no teu coração, no teu dia cotidiano, o desprezo, as indiretas, talvez a tua família, no trabalho, não sei, a rejeição. Mas eu quero dizer para você: custe o que custar, doa o que doer, você tem um Pai. Você tem um Pai. É como nós meditamos nesta noite na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 15, versículo 11. O Senhor Jesus Cristo, narrando nesta palavra, em forma de uma parábola, para poder explicar, ensinar, para que as pessoas pudessem entender a situação desta palavra e entender o reino do céu. E aqui a gente vê a palavra de Deus nos ensinando que havia um pai, não dois, um pai, que havia dois filhos. E a Bíblia nos diz que o filho mais novo, como se diz, o caçula, eu não sei o motivo, qual a razão do porquê ele resolveu pedir parte da herança que lhe cabia. Foi quando ele chegou ali, sentou com teu pai e disse: pai, eu quero que o Senhor me dê parte da herança que me pertence. E a Bíblia nos diz que o pai, sem pensar duas vezes, sem questionar nada, sentou, fez ali direitinho, bonitinho, e deu para ele a parte que lhe pertencia. E de repente a palavra de Deus nos diz que passou-se uns dias, aquele filho mais moço, mais novo, pegou a sua herança e partiu, viajou, foi para uma terra bem distante. E ali eu acredito que ele, todo feliz da vida, todo alegre, menino novo, menino moço, cheio de finanças boas no teu bolso. E a Bíblia diz que naquele momento ali, eu posso aqui conjecturar, porque essa é a realidade que acontece nas nossas vidas, na atualidade. Quando a gente tem, moço, aparece amigo de tudo quanto é lugar, que até tu não conhece. E ali eu acredito que foi aparecendo amigos e amigos e amigos. Esse aqui é meu melhor amigo, ó, eu estou com você e não abro mão, dou o que doer, aconteça o que acontecer. Mas por que está falando isso? Porque eu um pacote no bolso. E ali a Bíblia diz que começou ele gastando, foi gastando, e muita farra, e muita farra, e muita farra. E de repente houve um momento que o seu dinheiro acabou. Houve um momento que o dinheiro dele acabou-se. E a mesma palavra de Deus nos mostra nesta noite que naquela terra houve um momento de fome, e aquele moço, ele começou a padecer necessidade de alimento. Ele não tinha mais amigos que pudessem dizer: oh, não, está sem dinheiro, vá lá na minha casa, não se preocupe não. Lá tem filé mignon na brasa laçando lá, na tua lasanhazinha, o que você quiser comer. Mas não foi essa a realidade. Não foi essa a realidade do telefone tocar e dizer: ei, meu amigo, meu brother, você está onde? Estou passando aí com a Hilux para nós aqui na fazenda com uma carne assada.
Foi essa a realidade? Não foi essa a realidade. Mas quando ele tinha no seu bolso, não faltava o toque do telefone, que eu estou conjecturando, viu, irmão? Não está aqui não, mas é a realidade que nós vivemos. Então, quando ele tinha, creio eu que todos os que se diziam ser amigos, no primeiro momento da semana o telefone tocava: você está onde? Não, eu estou aqui numa outra cidade, moço, eu vou aí te buscar. Eu vou buscar você aí para a gente se confraternizar aqui. E só que não foi assim. Não foi essa a realidade. E de repente foi acabando, e ele chegou a um ponto de não ter nenhum centavo para comprar-se um prato de comida para poder se alimentar. E naquele momento, como eu falei aqui, a Bíblia diz que naquele momento houve um momento extremo e não tinha mais para onde ele correr atrás. Mas naquela cidade havia um homem que tinha um criador de porcos, e naquele momento foi a única oportunidade que teve para ele poder pedir àquele moço, e aquele moço mandou ele ir para aquele campo dos porcos. E a Bíblia lá diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Mas a mesma palavra de Deus nesta noite, ela retrata que aquele homem lembrou de alguém. Você sabe me dizer quem foi? Quando ele estava ali naquele chiqueiro, a Bíblia diz que ele lembrou de alguém. Lembrou do seu pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura, e eu aqui padecendo sem ter o que comer. E a Bíblia diz que naquele momento aquele jovem arrependeu-se da decisão frustrada que ele tomou. Aquele jovem, ele começou a lembrar, creio eu, das decisões erradas que ele tomou. Uma decisão precipitada, porque não tinha nenhuma necessidade dele pedir para o pai a metade do que pertencia a ele, para ele gastar lá fora, porque ele tinha, era dele. O pai dele tinha trabalhadores, o pai dele tinha fartura. Mas a ambição, a decisão precipitada, foi o objetivo da vida daquele jovem. E quando ele, depois de ter tomado esta decisão precipitada, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele decidiu voltar à casa do pai. E quando a Bíblia nos fala que ele voltando à casa do pai, mais adiante aqui a gente vai ver que o pai o recebeu ele com muito amor. O pai o fez um banquete. O pai o colocou sobre o teu dedo um anel e deu para eles vestes novas. E esta palavra, meus irmãos, creio eu que o Espírito Santo de Deus quer refletir sobre a minha e sobre a tua vida hoje aqui nesta noite. O Senhor nesta noite marcou um encontro comigo, um encontro com você aqui neste lugar, porque Ele quer falar conosco de uma maneira diferenciada. É como diz, você tem um pai. Você é uma pessoa especial para Deus. E aqui a gente vê
tinha tanto a esperança daquele filho voltar, ele já tinha deixado um boi cevado, um boi gordo, na esperança daquele filho voltar, para fazer festa, para se confraternizar. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por nossas vidas, ele tem intercedido por tua vida também. Então, quando tomares uma decisão, pergunte para Deus se é da vontade dele. Que seja uma porta de emprego, que seja uma venda de um carro, que seja uma compra de um imóvel, que seja em termos de um relacionamento. Nunca pense você ou eu que somos autossuficientes e capazes para se decidir o que possamos e o que queremos das nossas vidas. Não! Você tem um pai. Aleluia, glória a Deus. E além de um pai, você tem um conselheiro. Ele está aqui. Ele está aqui para decidir com você ou as decisões que devem ser tomadas, para que não viemos sofrer as consequências das nossas atitudes precipitadas. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele moço se arrependeu. E tem vários tópicos aqui dentro da palavra de Deus, mas a gente pode citar alguns. É preciso a gente reconhecermos que não somos ninguém, reconhecermos que não somos nada sem Deus. Às vezes batemos forte no nosso peito e dizemos: eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você sem Deus, eu sem Deus, nós não somos nada. É preciso termos Deus acima de todas as coisas sobre as nossas vidas. E nós vemos aqui na palavra de Deus que também é preciso ter atitude. Aquele jovem se arrependeu. Aquele jovem teve a atitude de voltar à casa do pai. E a Bíblia diz que ele voltou. E naquele momento que ele voltou, e quando ele chega diante do pai, o pai recebe ele de volta. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, igreja. Eu não sei quantas pessoas têm te rejeitado. Eu não sei quantas pessoas têm te menosprezado por olhar a tua aparência, por achar que você não é capaz, por achar que você não é ninguém. Eu quero lhe dizer que você tem um valor para Deus. Você tem um valor para Deus. Talvez alguém pode virar as costas para você, porque hoje você está no fundo do poço. Talvez hoje ninguém te dá valor, porque você não tem uma posição financeira elevada lá em cima. Você tem um valor para Deus. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 3, 4, 5 e ela falando: antes de ser formado na ventre da tua mãe, antes de você nascer, Jeremias, eu já te conheci. Eu já entreguei você às nações como um profeta. Tu és meu. Tu és de Deus. O desprezo dói. O desprezo machuca. Mas eu quero te dizer nesta noite: tu tens um pai. Amém. Deus, Senhor,
Tu tens um pai. Teu irmão pode vir as costas para você. A irmã pode te menosprezar. Mas eu quero lhe dizer que o pai está de braços abertos para te receber. Então não se sinta no fundo do poço. Não se sinta com ninguém. Talvez lá no seu trabalho pisam em você, te maltrata. Seu pai está olhando para você. Deus, o Senhor, não está me vendo, não, engano seu, Ele está vendo. Mas é preciso passar. Sabe por que é preciso você passar por essa humilhação? Eu vou lhe dizer. Investir novas para você. Aleluia. Deus, aleluia. Passe. Passe por essa humilhação. Passe por essa perseguição. Passe por essa rejeição. Tem vestes novas para você. Tem vestes novas. Ô irmão, mas dói. Machuca. A alma da gente chega a ficar dilacerada. Vou abrir mão, vou chutar o barraco, vou sair sem destino, sem falar nada para ninguém. Não faça isso. Tem vestes novas de Deus, do teu Pai, para você. Tem vestes novas do Pai para você. Ele está te esperando somente um momento. Aleluia. Para colocar vestes novas em você. Oh, meu irmão, mas está machucando demais. Lá em casa eu já não sei mais nem o que fazer. Quando sai do trabalho, aí chega em casa, parece que o negócio triplicou. Aguenta um pouquinho mais. Aguenta um pouquinho mais. Por que, meu irmão? Eu tenho um anel novo do Pai para você. E esse anel significa honra. Deus vai te honrar. Aguenta um pouquinho mais. Você tem um Pai. Deus, aleluia. Você tem um Pai. É que aquele que te pisa não sabe disso. É que aquele que maltrata você não sabe disso. É que aquele que te humilha não sabe disso. Mas você que tem um Pai, Ele te trouxe hoje aqui nesta noite para dizer para você: ó filha, ó filho, eu sou teu Pai. E se Ele está falando nesta noite que é teu Pai, tem vestes novas para você. Tem um anel de honra para você. E muitos não vão entender como pode. Como ele conseguiu. Como ela conseguiu. É porque você tem um Pai. Você tem um Pai. E conforme diz a palavra de Deus, vai ter confraternização também depois da sua honraria. Aleluia. Vai ter honrarias. Depois dessas honrarias, vai ter uma confraternização. Por quê? Porque o Pai é maravilhoso demais. Esse Pai, Ele não faz incompleto, Ele faz por completo. É por isso que você está passando
assim, ó, pingando aquela pontinha. Sabe quando está incompleto, quando você faz o I, que fica faltando um pinguinho para você entender que é um I? Só falta esse pinguinho para você entender e falar: ah, Deus, agora eu estou entendendo. Você vai entender o que o Pai quer de você. Glória a Deus. Você vai entender. Porque o Pai tem vestes novas para você. Você vai conseguir entender por que Ele te deu um anel de honra. Porque aquele que te pisa não entende isso. Aquele que te maltrata não entende isso. Mas você que tem um Pai, Ele está chamando você nessa noite, ó, meu filho, ó, minha filha. É por isso que tu está passando por este processo. São experiências novas, são conquistas novas. Eu sei que machuca, mas eu estou aqui com você. Ele manda te dizer que Ele nunca te desprezou, nunca te abandonou. Não. Ele está com você a todo tempo. São as aflições da vida que te faz você enxergar Ele distante. São as provações que nos fazem enxergar Ele distante. Mas teu Pai não vê assim. Ele está bem assim do teu lado. Eu estou aqui, meu filho. As pernas não aguentam mais. Não, pai, não aguento mais, não vou parar. Ele te pega no colo aqui, ó. Estou com você, filho. Eu não te abandonei. Eu sei que não é fácil. Mas a Bíblia diz que naquele momento o outro irmão desse jovem mais novo não conseguiu entender. Quando aquele irmão mais novo voltou, e quando o pai fez festa, o irmão mais velho não entendeu. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: nem tudo de Deus é para todo mundo entender. Nem tudo de Deus é para todo mundo entender. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: mas o tudo de Deus é para os filhos compreenderem. E é essa a realidade de Deus na tua vida. E é preciso a cada passo da nossa vida, a cada instante, refletir diante de Deus. Porque vale a pena fazermos isso. Para que nós não venhamos sofrer as consequências por atitudes precipitadas. Então que a cada dia, quando você acordar, peça a Deus para guiar o teu caminho, para direcionar a sua vida. Porque às vezes o adversário, nossos adversários, ele sempre vai tentar nos atrapalhar, para que tenhamos uma vida frustrada. Mas quando você pega a direção do seu Pai, não vai ser você, vai ser Ele que vai direcionar a sua vida, as coisas certas, para que você não venha lamentar depois. Então cada um de você aqui nesta noite, eu não sei qual a provação que tu está passando, qual é o momento difícil que tem levado você a se sentir sozinho. Talvez o adversário diz: está vendo aí, ó, as pessoas te abandonaram. Está vendo? Olha aí, cadê sua família? Cadê seus melhores amigos? E muitas das vezes nessa decisão nos levam
a se trancarmos dentro de casa entre quatro paredes, para tentar alimentar a nossa mente da solidão. Porque é isso que o adversário faz. Tentamos nós alimentar a solidão. Aí ele começa a trabalhar na nossa mente. Eu quero que você observe este ponto. E quando você se isola entre quatro paredes, o adversário começa a usar a mente do ser humano com a depressão, com as crises de ansiedade. Porque ele começa a fermentar a mente do ser humano. Você está só. Você não tem ninguém. Está vendo aí? Olha aí, ó. Cadê aquele que dizia ser seu melhor amigo? Está vendo? Não tem ninguém. Aí quando você coloca a cabeça sobre o seu travesseiro, o sono foge. Você não tem sono. Anoitece e amanhece em claro. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você não está sozinho. Você tem um Pai. Aleluia. Se você quiser, puxa uma cadeira para você e outra para ele e diz: papai, senta aqui do meu lado. Me faz sentir a tua presença, mesmo sozinho, sem ninguém do meu lado. Aleluia. E você vai sentir a presença de Deus. Não vai ser preciso você estar em um lugar em quantidade de pessoas para você ouvir a voz do teu Pai. Não, não. Mesmo você sozinho dentro da tua casa, diga para Ele, fala com Ele: meu Pai, senta aqui comigo. Eu estou me sentindo triste. Eu estou com meu coração angustiado, meu Pai. Senta aqui comigo e fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu conselho. Fala comigo, meu Pai. Mas não deixe que o adversário venha tereso sobre a tua vida. Não, não. Mesmo sozinho dentro do teu quarto, você tem um Pai. Mesmo viajando sozinho, sem ninguém do teu lado, você tem um Pai. Fala com Ele. Aquele filho pródigo, Aleluia. ele lembrou nos momentos mais difíceis da tua vida. Ô irmão, será que Deus ele vai me ouvir mesmo? Eu errei tanto. Eu dei tanta testada em ponta de pré. Eu vacilei tanto. As pessoas me julgam tanto. Eu já errei com Deus tanto. Será que o Pai ainda lembra de mim? Ele não só lembra, mas está com os braços abertos esperando. Glória a Deus. Ele não só lembra de você, Ele está esperando você para te dar vestes novas. Ele não só lembra de você, como Ele quer te dar um anel de honrarias. Ele quer te honrar. Ele quer fazer você dar a volta por cima. Ele quer fazer você enxergar novos horizontes na tua vida. Mas para isso, só depende de você. A decisão é tua. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Então não é as consequências da vida que vai fazer você mudar a sua história. Não, não. As consequências é passado. O que Deus tem para você é coisas novas. Aleluia. Deus ele quer mudar o quadro da tua história. Aquele filho pródigo,
Enquanto ele não se decidiu, ele estava lá. Mas a partir do momento que ele se decidiu, a vida dele mudou. Ele recebeu vestes novas e recebeu a honraria que o Pai tinha para te dar. Você é prova disso. Nos momentos mais difíceis da vida que você tem passado, tem enfrentado, quantos amigos bateu na porta da tua casa para dizer assim: ó, estou contigo e não abre mão? Quantos? Você lembra? Mas o Pai disse: ó, estou te esperando, estou aqui com você, mesmo no fracasso, mesmo me abandonando, mesmo virando as costas para mim, eu estou aqui com você, estou com você e não abro mão. O Pai nunca deixou você, Ele sempre está com você. Só depende de você. Só depende de você. Sempre depende. Ele está aí do teu lado, juntinho do teu coração. O Pai está aí com você. Aleluia. Aleluia. Ele pediu para os servos: vai lá, traga vestes novas. Vai lá, traga um anel novo. Põe aqui, ó. Está na bandeja ali, ó. Aleluia. Vestes novas. E um anel de honra para você. Eu peço a igreja, feche os olhos. Se conecte com o Senhor. Você é uma pessoa especial de Deus. Aleluia. Você é uma pessoa especial para Deus. Você tem valor. Talvez o diabo falou: acabe com a tua vida, porque não tem mais jeito. Eu quero lhe dizer: você tem valor para Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você cante comigo esta canção. Glória a Deus. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Você tem um valor, minha irmã. Você tem um valor, meu irmão. Acredita, confia no Pai que você tem. Ele está com você aqui. Ele diz para você nessa noite: você tem um valor. Você tem um valor. Glória a Deus. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, tu és especial. Saia daqui nessa noite acreditando. Você tem um valor especial para Deus. Você é alguém de Deus, você é filho de Deus. Deus, Ele é teu Pai. Aleluia. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele possa sair daqui juntamente com você, você acreditando. Até onde eu não tinha certeza, mas hoje eu tenho. Eu sou especial